Bem-vindos a mais uma aula. Aqui estamos nós de novo, falando sobre As Viagens de Gulliver. Que tal começarmos com um breve resumo sobre essa obra? Gulliver narra detalhadamente todas as aventuras que viveu há muitos anos atrás. O livro é dividido em 4 partes. As viagens de Gulliver percorrem diferentes territórios, cada um deles marcados por peculiaridades e características bem comuns. Na primeira de suas viagens, Gulliver vai para o país de Lilliput, onde tudo é muito pequeno e os habitantes não são maiores do que o tamanho de um celular. Lá as pessoas sentem medo dele e também o servem. Na posição de gigante, Gulliver vê as pessoas e seus costumes de cima, julgando aquela cultura como estrangeira e estranha a ele. Em sua segunda viagem, Gulliver vai para um lugar chamado Brobdingnag, onde os habitantes são os gigantes, e ele é criatura minúscula. Um fato interessante é que o tamanho dele não mudou, mas sim o das outras pessoas. No próprio texto, Gulliver diz, abre aspas, sem dúvida, tem razão quem diz que nada é grande ou pequeno, senão por comparação. A sorte poderia fazer com que os liliputianos encontrassem alguma nação onde as pessoas fossem tão pequeninas com relação a eles, quanto eles eram em relação a mim, fecha aspas. Lá, as pessoas falam uma língua desconhecida e Gulliver não consegue se comunicar com elas. Quando ele chega, um fazendeiro o encontra e o leva para casa, onde ele é tratado como um brinquedo pelas crianças e visto com muita curiosidade pelos adultos. Percebem que ele é um ser racional, pelo seu modo de agir, mas não o tratam como igual. Diferentemente do Gulliver de Lilliput, esse se vê numa situação muito vulnerável e sente medo, ansiedade e angústia diante da sua pequenez. É como se fossem 2 Gullivers diferentes, mas na verdade são 3, já que o narrador é o próprio Gulliver mais velho, muitos anos depois. Dessa forma, temos um narrador personagem que relata suas experiências passadas. É bem difícil identificar a diferença entre o narrador e o personagem no texto. Mas basicamente, todas as informações e os relatos nos são dados pelo narrador. O personagem aparece apenas nas ações. É interessante pensar em como isso afeta o texto, não é? Afinal, estamos vendo tudo pela perspectiva desse Gulliver mais velho. Será que ele mudaria se quem nos contasse essa história fosse o Gulliver que estava vivendo aquilo? Outro fato importante, como foi dito há pouco, é a reação dos habitantes. Em Lilliput, todos tiveram medo do Gulliver, como vocês bem sabem. O medo foi tanto que o amarraram. Desta vez, em Brobdingnag, ninguém teve medo, muito pelo contrário. Aliás, quem iria ter medo de um ser tão pequenino como o Gulliver estava? O que nos leva à seguinte reflexão. O Gulliver era grande demais para os liliputianos? Ou eles que eram pequenos demais para o Gulliver? E mais, o Gulliver era pequeno demais para os Brobdingnagianos ou os Brobdingnagianos que eram grandes demais em relação a Gulliver? Quem vocês acham que tinha a altura normal de uma pessoa? Os gestos e a linguagem usados pelo Gulliver também têm um papel essencial na narrativa. Ao se referir aos moradores de Brobdingnag, observamos que o narrador usa o termo raça prodigiosa, enquanto o Gulliver faz gestos de submissão, como erguer as mãos para o céu em súplica, dizendo palavras tristes e humildes, além de se jogar no chão aos pés dos seus anfitriões. O curioso é que pouco antes ele se lembra do povo de Lilliput e como lá ele havia sido recebido como um prodígio. A mesma palavra é usada tanto para se referir ao Gulliver em relação aos Lilliputianos, quanto para se referir aos Brobdingnagianos em comparação ao Gulliver. O ser prodigioso pode ser entendido como um termo para representar poder, e é aí que entram os gestos. No momento de reflexão, ele pensa até como ele era capaz de só com uma mão derrubar toda uma esquadra em Lilliput se quisesse, ou praticar outras ações memoráveis. Mas que grande ação memorável ele poderia praticar sendo tão minúsculo em Brobdingnag? A sua pessoa não representa mais o poder e o perigo de antes. Pelo contrário, agora ele está vulnerável. Não é a simples reverência e admiração que o levam a se curvar aos Brobdingnagianos.
mas sim o medo de ser esmagado na sua fragilidade. Ao ser colocado em cima de uma mesa, ele sempre caminha para o centro, com medo de cair. Faz cumprimentos submissos, temendo ser alvo de qualquer descontentamento. E sempre se preocupa em quais gestos vai fazer para não levantar suspeitas de que pretende fugir. Mas essa dinâmica acaba não durando muito. Com o tempo, Gulliver aprende a língua dos gigantes e fica mais confiante. A visão do narrador, que é a do viajante, conta a história para um público muito bem definido, os ingleses. Isso fica claro quando ele, depois de ser chamado de inseto, assim como os de seu país, diz: "Fiquei vermelho por várias vezes, indignado por ver nosso país tratado com tal desprezo. Depois comecei a pôr em dúvida se eu fora realmente ultrajado ou não." Veja que ele diz nosso, ou seja, é com os ingleses que o Gulliver fala. Os seus pontos de vista e origem cultural definem a maneira como ele observa e relata sua história. Não são apenas fatos, mas a maneira como ele percebe esses fatos. Vocês já repararam em como uma história está limitada ao ponto de vista de quem a conta?